você que está de posse da palavra da verdade. Olha lá, viu? Só foi falar, a criança já se manifestou. Pega a sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 6, versículo 6. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 6, a leitura que vamos fazer da palavra de Deus, para estarmos crescendo na graça, no conhecimento, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 6 em diante, diz assim: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou aos teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Oremos a Deus. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, graças te dou, manifesto minha vida em ti, peço pela sua misericórdia, pelo seu perdão, e assim, papai, toco agora o teu coração com minha oração, que o Senhor coloque brasas vivas sobre minha vida e sobre a vida deste povo, e que todos alcancem a plenitude da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nessa noite eu vou falar brevemente sobre brasa viva. A brasa viva que toca, a brasa viva que sara, a brasa viva que renova, a brasa viva que reestrutura. Todos nós, um dia ou outro, fomos tocados por essa brasa viva. Todos nós, um dia ou outro, tivemos acesso a essa brasa viva. Um dia a palavra do Senhor ardeu em seu coração, não foi isso que te trouxe até aqui? Um dia a palavra do Senhor ardeu em sua vida, não foi isso que fez com que você ficasse firme nos caminhos do Senhor? Um dia a brasa viva do Senhor esteve sobre sua casa, sobre sua família. E isso lhe fez com que você mantivesse o seu caminho firme, fez com que você se colocasse sempre à mercê do que o Senhor tem para você, e não do que os homens. Mas nós somos tendenciosos a ouvir, tardios muitas vezes no falar, porque nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim, que é para a gente ouvir tudo e ser tardio no falar. Mas quando nós olhamos para este texto, que está lá no livro de Isaías, nós vemos que Deus anuncia sobre um homem, dá uma visão para um homem, que uma brasa viva tocou os seus lábios, que uma brasa viva tocou sua vida, que uma brasa viva tocou no seu coração. Ou seja, meu irmão, uma palavra rema, uma palavra de princípio, uma palavra de definição, chegou até a vida daquela pessoa. Eu costumo dizer que quando a gente está no primeiro amor, e alguém chega para a gente e fala assim: Jesus te ama, a gente diz glória a Deus e responde: Ele te ama também. Passado um tempo, a pessoa diz assim: Jesus te ama, você olha para a pessoa e fala: eu já sei. Passado mais um tempo, a pessoa fala: Jesus te ama. Pois é, quem é você para falar que Jesus me ama? Você é cheio de pecado. Passado mais um tempo ainda, a pessoa fala: Jesus te ama, mas será? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A Bíblia Sagrada fala com que muitos ouvem, mas eles não estão escutando.
Muitos veem, mas eles não estão enxergando. Muitos têm acesso, mas não estão vivendo. Muitos estão se posicionando a participar de um culto, mas o culto não está fazendo diferencial em suas vidas. Muitos até recebem a oração, mas a oração não tem poder. Muitos até participam de uma renovação extraordinária em sua vida, mas isso com o tempo perde a força, isso com o tempo se perde. E o livro de Isaías explica muito bem isso. No versículo 9 diz a palavra de Deus: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato, e não, o que a palavra de Deus diz? Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Tem coisa que a gente escuta, a gente não acredita, tem coisa que a gente vê, a gente não acredita também. Tem até o ditado que diz, nem se eu ver, eu acredito. Tem até o ditado que diz, você está me ouvindo, ou você está só me enganando, ou só me percebendo. E aí vem a palavra de Deus e repreende isso. Muitas vezes nós medimos, irmãos, o mundo pela nossa régua. Muitas vezes nós medimos o mundo pelo nosso entendimento, pela nossa visão, e nos frustramos porque o outro não é igual a nós. Está do lado do teu cônjuge aí, olha para ele e diz assim, você não é igual a eu. Imagina, Renato, se você fosse igual a Andrés, 2 agitados dentro da casa, derrubava a casa. Imagina se você fosse igualzinho ao teu cônjuge, no mesmo temperamento, na mesma visão. Já pensou? 2 leões no mesmo capão? Era assim que o Cristiano falava, né? Imagina 2 leões no mesmo capão. Não dá certo, não funciona. Tem que ter um equilíbrio. E aí nós vemos que nós, quando descobrimos que não somos iguais, nós nos frustramos. Já reparou? Quando nós nos descobrimos com as pessoas não no mesmo fundamento ou no mesmo pensamento, nós nos frustramos. Vai o marido, escolhe um carro e ele fica muito animado com aquele carro, chega para a esposa fala, mas não é tudo isso. Vai o marido e penteia o cabelo de uma forma, a esposa nem repara. Ele está numa empolgação porque ele penteou o cabelo. O Rodrigo, Scarlett, você já deu uma olhadinha na barba do Rodrigo aí? Na barbicha dele aqui, está grandona, que você já fez um... Hoje eu puxei a barba dele. Né? Vai ele, deixa a barbicha crescer ali, a Scarlett nem repara, nem vê. Vai o outro e faz alguma coisa e prepara um alimento diferenciado e faz alguma coisa diferente e a pessoa nem vê, até participa, até enxerga, até come, até se alimenta, até elogia, mas diferencial não tem nenhum. E aí com isso nós vamos nos frustrando. Vai uma pessoa em algum lugar, volta toda emocionada, contando do que ela viu, do que ela viveu, e a gente chega lá, e a pessoa chega assim e fala, nossa, você precisa ver o que aconteceu. A outra olha para a gente e fala assim, tá bom, já sei, tá bom. A Bíblia Sagrada repreende isso, a Bíblia Sagrada desorienta isso, a Bíblia Sagrada fala que nós não podemos ouvir, mas não ouvir, ver, mas não ver. Tem muita gente que está aqui nessa noite, mas não está. Tem muita gente que está com a TV ligada agora, neste tempo, assistindo este culto, mas não está ouvindo o que o pastor está a falar. Tem muita gente que está dentro da casa, mas não está vendo as necessidades de sua família. Tem muita gente que está desapercebido da realidade que assola ao redor. E quando isso acontece, nós vemos que Jesus passou por isso. O próprio Jesus tocou na terra como exemplo, mas ele nunca impôs, nunca foi uma imposição. E as pessoas não o seguiam. Ele era o exemplo, ele estava ali, e muitas vezes ele até se frustrava dentro de si mesmo. Porque ele fazia, o povo não via, ele entregava, o povo não reconhecia, ele curava, o povo não agradecia. Ele entregava e ninguém estava olhando o que estava acontecendo, tanto que chega num tempo que ele passa no monte, ele olha do monte 3 cidades, e ele chora e diz assim, se reconhecessem o tempo que eu estive aí, o tempo de minha visitação. Eles viram Jesus, mas não atentaram ao que ele estava fazendo.
Eles ouviram a Jesus, mas não seguiram a orientação que ele tinha. Eles presenciaram Jesus, mas não viveram os milagres que ele tinha a entregar sobre aquele povo. Meu irmão, nessa noite eu estou fazendo um apelo para você. Que você não deixe apagar a brasa viva que um dia tocou no seu coração, que você não deixe apagar o fogo do Espírito Santo que tocou na sua vida, que não seja apenas um vento doutrinário ou um momento passageiro, mas que o Espírito Santo de Deus possa crescer, evoluir e ser sobre tua vida todos os dias. Que a chama do amor de Cristo não se apague. Que tudo que Cristo fez na cruz do Calvário por você não perca valor por conta do que os outros fazem. Que a sua experiência com Deus, que o seu chamado com Cristo não se perca pelo que sua família vive, pela situação que você passa, pelos problemas que você enfrenta, mas que a brasa continue viva mesmo em meio às dificuldades. Ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas não é sobre isso, não é sobre aquilo. É sobre o Espírito Santo de Deus que um dia tocou em você e te apresentou um Jesus que te salvou, perdoou dos teus pecados e te deu acesso a uma nova vida. Não é sobre igreja, não é sobre placa, não é sobre estrutura, não é sobre funcionamento das coisas. É sobre um Jesus que te ama acima de todas as coisas. Quando você perde a sua vida, o seu ponto, quando você perde o ponto principal das coisas, quando você perde o motivo das coisas, quando você perde a temperança das coisas, quando você perde o motivo de estar aqui, quando você perde o motivo de buscar a Deus, quando você perde o motivo de estar na estrutura, quando você perde o motivo de cantar, quando você perde o motivo de falar, quando você perde o motivo de orar, quando você perde a motivação de fazer as coisas, tua vida vira um nada. E aí a brasa se apaga. E brasa apagada não faz fogo. Brasa apagada não faz fogo. Se não tem fogo, não tem churrasco. Se não tem fogo, não tem calor. Se não tem fogo, não tem permanência. Se não tem fogo, e tudo é culpa da brasa. Da brasa que se apagou, da brasa que não se manteve viva. Brasa, meu amado e querido irmão, não é as línguas estranhas, não é o Pentecoste, é diferente. A brasa viva que toca os lábios no texto bíblico ali é o entendimento da palavra da verdade. Um dia eu ouvi um pregador dizer assim: Jesus te ama. E para você o amar incondicionalmente, é necessário que você o aceite como único e suficiente Salvador. Aquele dia eu levantei minha mão na igreja do lado de lá. E quando eu levantei a minha mão, eu tomei uma decisão de seguir a Jesus Cristo. Eu me coloquei na presença dEle, eu me coloquei na direção dEle. E aí eu me desviei do caminho de Cristo. Sempre na igreja, mas desviado da igreja. Porque estar na igreja não significa que você é um cristão. Dá para entender? Me desviei da igreja, fui viver a minha vida, mas a brasa ainda estava lá dentro. Aí eu passei pelo vale da sombra da morte, com doenças, com problemas, com dificuldades, mas a brasa ainda estava lá dentro. Aí eu sofri perseguições, aí eu fui enganado, aí eu fui ludibriado, aí eu fui usado, aí eu passei por tudo que você, alguns aqui já sabem, outros não sabem, passei por coisas que eu não posso falar para ninguém, passei por coisas que me servem por testemunho, mas eu nunca deixei a brasa do Senhor Jesus Cristo dentro de mim, a brasa que um dia tocou nos meus lábios, se apagar. Porque o dia que essa brasa se apagar, eu entendo que a minha vida deixa de existir. O propósito de existir, ele acaba. O propósito de louvar, de adorar, ele se acaba. E você já reparou que a brasa nunca apaga de nós mesmos? Você já reparou que o fogo nunca diminui de nós mesmos? É sempre interferência externa. É sempre interferência de outro.
É sempre interferência de alguém, ou de alguma situação, ou de alguma preposição, ou de alguma doença, ou de alguma dificuldade, ou de alguma visão. Você já reparou que a chama, ela tende a se apagar, não com o sopro do dono? Eu gosto de churrasco, amo churrasco, amo até fazer um churrasco, mas odeio fazer fogo. Pensa no negócio ruim que é tal de fazer fogo. Não tenho paciência. Eu uso um ventilador grandão assim, coloco em cima do fogo. E uma vez eu fui e coloquei um papelão para acender o fogo e soltei o carvão em cima do papelão. E daí peguei, Fábio, aquele ventiladorzão e soltei em cima do fogo. E o papelão já estava virado em cinza, né? Foi cinza para tudo quanto é canto. Já desisti, pus a carne, não ficou boa e já cancelei tudo. Já fiquei brabo, já me perdi no churrasco e não quero mais saber de churrasco. Você já reparou que o balde de água fria nunca vem do próprio dono? Sempre o balde de água fria vem daquele que não está participando, não está vivendo, não está vivenciando. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20, tem uma instrução sobre interferências exteriores, que apagam a nossa chama, que fazem a brasa se perder. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ô texto difícil, não é? Vamos ser honestos. Não precisamos ser falsos aqui, estamos na igreja. Você pode até sorrir para mim, mas o Senhor vê que está chorando por dentro. Ô texto complicado. Se o teu inimigo tiver fome, que morra de fome, aquele desgraçado. Se tiver sede, graças a Deus, de sede que morra também. Já para de me dar dor de cabeça, vai morrer de sede. Fazendo isso, deixando ele morrer de sede, deixando ele morrer de fome, o Senhor vai se agradar de você e as brasas serão aquecidas sobre sua vida. É isso que diz o texto? O texto diz claramente, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Brasa de fogo não é devolver na mesma moeda, não sendo mudado pela interferência dos inimigos, não sendo comparado com os nossos inimigos. Não dê risada, não cutuque teu cônjuge, não faça nada, fique imóvel agora, vamos brincar de estátua. Alguém tem o poder de te irritar? Isso, fica todo mundo estátua, gelado assim. Alguém tem o poder de te irritar? Esquece alguém que tem poder de te irritar? A irmã até selou os bens. Você conhece alguém que tem poder de te irritar? Eu conheço. Você conhece alguém que tem poder de te fazer rir? Sabe onde é que está a encrenca? Quando essas duas coisas vêm da mesma pessoa. Aí estamos encrencados. Quando as duas coisas vêm do mesmo cidadão. Uma hora ele te faz rir, outra hora te faz você querer matar. Sabe, meus irmãos, quando nós entendermos que o princípio de tudo não é o que entra, mas é o que sai, nós vamos compreender que nós irritamos alguém. Nós também fazemos alguém rir. E o nosso papel não é ser mudado pelo exterior, mas pelo que movimenta o nosso interior. Existem pessoas que aceitam a tua verdade, existem pessoas que você precisa mentir, existem pessoas que aceitam quem você é. Quem tem brasa viva sobre sua cabeça e em seus lábios não é influenciado pelo mundo interior, ou pelo ego do outro, ou pelo que o outro está fazendo, mas é assim participante de uma glória maior. Tem gente que te irrita, tem gente que te irrita, tem gente que te faz rir, tem gente que te faz rir, mas Jesus Cristo te ama e também tem gente que te ama. E se você esquecer o princípio do amor, vai que quem te irrita é o seu cônjuge.
E vai que quem te faz rir também é o seu cônjuge. Se você esquecer o princípio do amor, você mata ele quando ele te irritar. E você nunca mais vai rir. Se você for esquecer dos princípios da sua vida, se você for esquecer o motivo de você estar casado, se você for esquecer o motivo de você estar junto com uma pessoa, se você for esquecer o motivo real de você estar dentro de uma igreja, você esquece a brasa viva, e aquilo não te aquece mais, e aquilo não te fortalece mais, e não existe justificação para estar no caminho. Provérbios capítulo 25, versículo 21, tem instrução para nós. Diz a palavra de Deus: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Sabe, meus irmãos, quem paga é sempre o mesmo, se você fizer o bem ou se você fizer o mal. O tempo que a gente gasta para achar problema é o mesmo tempo que a gente gasta para achar solução. Mesmo que não te ofereçam comida, alimente. Mesmo que não te ofereçam água, dê água para beber. Pois quem paga o bem é o Senhor. E quem paga a prática do mal também é o Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 16, vou terminar nesse capítulo. Diz a palavra de Deus assim: achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te farteis dele e o venhas a vomitar. Versículo 17 diz: retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Versículo 18 diz: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. O versículo 19 diz: como dente quebrado e pé deslocado, assim é confiança no desleal. No tempo da angústia, o que entoa canções junto ao coração do aflito é como aquele que se despe num dia frio, e como vinagre sobre salitre. O versículo 21 diz: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão de comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a sua cabeça, e o Senhor tu pagará. O versículo 23 diz: o vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. O versículo 24 diz: melhor é morar num canto de umas águas furtadas, do que com uma mulher rixosa, numa casa ampla. O versículo 25 diz: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. O versículo 26 diz: como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. E o versículo 27 diz: comer muito mel não é bom, assim é a investigação da própria glória não é glória. Você reparou que o capítulo inicia dizendo sobre mel e termina dizendo sobre mel? Equilibre a sua vida nos princípios dela, e você viverá a bênção do Senhor sobre os seus dias. No seu casamento, lembre-se do amor. Na sua família, lembre-se da sua responsabilidade. Na sua igreja, lembre-se de Jesus Cristo. Na sua vida, lembre-se de princípios que te levam além. Porque se nós esquecermos dos princípios e formos afetados por quem nós entregamos os nossos olhos, por quem nós entregamos os nossos ouvidos, vamos desfalecer e a brasa viva do nosso coração se apagará. Sabe o que eu agradeço todos os dias?
sobre eu ter 2 ouvidos. Porque daí algumas coisas entram aqui e saem aqui. Sobre Deus me dar um espírito muito objetivo. Sobre eu entender que nem tudo é para minha morte. Porque tem coisas que a gente ouve e tem coisas que a gente vê que nos matariam espiritualmente. Tem coisas que você ouve e tem coisas que você vê que te matariam espiritualmente. Tem coisas que a sua família passa e tem coisas que a sua família vê que te matariam espiritualmente. O pastor não está no altar, mas o altar não é para o pastor. O altar é para dar glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você estiver vendo um pastor no altar, o pastor é falho, é humano, é imperfeito, e automaticamente, quando você olhar bem para perto dele, você vai ver que ele tem falhas. E se você estiver com o seu fogo baseado no pastor, se você estiver com suas brasas aquecidas baseadas no pastor, o altar perderá o fogo, o altar perderá o valor. Mas se os seus olhos estiverem em Cristo Jesus, a chama jamais se apagará. Altar não é sobre pastor. Altar é sobre sacrifício. Igreja não é sobre emoção, sobre sentimentos. Igreja é sobre culto ao Senhor Deus. Casamento, perdão, os mais novos que estão aqui, não é sobre sexo. É sobre relacionamento de homem e mulher, formando uma nova família, deixando pai e mãe e assim se estruturando naquilo que a palavra de Deus ensina. Trabalho não é sobre escravidão, é sobre manter a vida. Nunca esqueça o real motivo de todas as coisas, porque senão você vai desfalecer nas pequenas coisas. Eu não sei o que te fez seguir a Jesus Cristo, mas que essa brasa nunca se apague de dentro de ti, porque aí você nunca se afastará do caminho do Senhor Jesus Cristo. Coloque-se em pé. Que Deus te fortaleça a ser como Cristo, e não como as pessoas que te ferem, te bajulam ou te influenciam. Que Deus te fortaleça a você seguir o caminho de Cristo, e não o caminho das facilidades humanas. Que Deus te dê forças a você fazer o que sustenta a tua vida cristã e mantém as brasas vivas, e não aquilo que você acha que é certo nos caminhos do Senhor. Que o próprio Deus te dê forças para você continuar, e que a brasa viva nunca se apague diante de ti. Que o primeiro amor seja suficiente para você chegar até o fim. Eu gostaria que neste momento você trouxesse a sua memória